senão a ti. Na terra não há outro que eu desejo aqui. Minha carne e meu coração vão falhar, mas tu, ó Deus, és minha força, meu lugar. Se tudo se perder em minhas mãos, tu permanece, rocha da salvação. Tu és minha porção. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que Cristo Jesus vos abençoe hoje e sempre. Louvado seja Deus. Meus irmãos, palavra de Deus, Jó, livro de Jó, capítulo 19, e no seu versículo 25. Louvado seja Deus. Eu creio, meus irmãos, que grandes coisas o Senhor Ele tem para fazer no nosso meio. Que diz assim o texto sagrado. Peço aos irmãos que continuem aí se inscrevendo no canal. Os irmãos, alguns pararam de se inscrever no canal, e deixa o joinha, meus irmãos. Eu tenho percebido que tem mais visualizações do que curtida. Quando você abrir o vídeo, aí você deixa o seu joinha, que nos ajuda bastante. Quando você deixa o seu joinha, só de você visualizar e deixar o joinha, tá bom? E nos ajuda a crescer. Igreja Dependente de Cristo. Diz assim o texto sagrado. Louvado seja Deus. Eu sei que o meu Redentor, ele vive, e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Olha para vocês verem. Eu o verei com meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como anseia no meu peito o coração. Se vocês disserem, vejamos, como vamos persegui-lo? Pois a raiz do problema está nele. Melhor será que temam a espada, porquanto por meio dela a ira lhes trará castigo, e então vocês saberão que há julgamento. Amém, meus irmãos? Esse é o texto sagrado do nosso irmão saudoso Jó. Louvado seja Deus, aonde nos seus momentos de angústia, nas suas lutas, nas suas provações, ele, aqui no seu capítulo 18, os amigos deles, os amigos de Jó começam a afrontar. Será que Jó pecou? O que Jó fez para vir todas essas situações, todas essas lutas na frente de Jó?
Jó perdeu os bens, Jó perdeu a família, os seus filhos. E o que restou para Jó foi somente a esposa. Louvado seja o Cordeiro Santo de Deus. E muitas vezes, irmãos, o Senhor, Ele vai permitir que o inimigo toque nos teus bens materiais, toque até mesmo na tua saúde, toque naquilo que você mais ama. Deus, Ele pode fazer todas essas coisas. Engrandecido seja o Cordeiro Santo de Deus. Mas em tudo isso, Jó, ele não blasfemou. Ele sim louvou sempre a Deus. Engrandeceu, deu a glória para o Senhor, exaltou o nome dele. Em nenhum momento Jó retrocedeu, Jó voltou atrás. Não. Jó, ele confiou no Senhor. Ele confiou em Deus. E Deus também tinha essa confiança, tinha esse contato, essa amizade com Jó. É tanto que lá no seu capítulo 1, Jó, a palavra do Senhor diz que de tempo em tempo, ou toda semana, 15 dias, os teus filhos, eles davam banquete, convidavam pessoas, e Jó colocava no teu coração: eu vou fazer um sacrifício ao meu Deus. Pode ser que alguns dos meus filhos pecaram contra o Senhor. E Jó ia lá e sacrificava e orava pela sua família, orava pela sua casa. Então, o que eu entendo com esta palavra? Eu como chefe, eu como líder espiritual do meu ambiente, da minha casa, eu tenho dever e obrigação de orar pela minha família. E isso eu tenho esse dever de orar pela minha casa. Pedir a graça, pedir a bondade, a misericórdia de Deus para que venha sobre mim e sobre a minha casa. E aí, Jó fazia isso. Jó se preocupava com a sua casa para trazer salvação, ainda que teus filhos não o serviam ao Senhor. Irmãos, muitas vezes não quer dizer que o pai, a mãe, o líder espiritual, que ele é crente e que os teus descendentes também são. Claro que a promessa de Deus, ela vai me alcançar e vai alcançar a minha geração, se assim for a vontade de Deus. Mas os filhos de Jó não eram crentes, não. Toda semana eles faziam banquete, festas, em cada casa diferente. E por isso Jó orava por eles. Só que chega uma hora que até Deus ele cansa. Irmão. Tem uma hora que Deus fala assim, ó, Jó, chega. Chega, né, Jó? Aí o diabo, os filhos de Deus se apresentam ao Senhor. E quando os filhos de Deus se apresentam ao Senhor, com quem eles também se apresentam? Satanás, o filho da desobediência, o filho da perdição, o pai da mentira. E aí Deus fala assim, tá, de onde vem Satanás?
Ele disse assim, de rodear a terra e passear por ela. O Todo-Poderoso chega para ele e diz assim, você tem visto o meu servo Jó? Homem reto, sincero e desvia-se do mal. Ah, mas também tudo que ele pede o Senhor dá. Por isso que ele é o homem mais rico do Oriente. Tudo que ele pede, o Senhor dá. Aí eu pergunto para vocês, qual é o pai que tendo um filho obediente em tudo, em todas as coisas, que o pai não vai dar? O maior desejo de nós, pais e irmãos, é ver os nossos filhos bens, criados, no bom emprego, trabalhando, para que eles possam construir ou constituir uma família. Esse é o desejo de todos os pais. Esse é o meu desejo para o meu filho, para que ele seja melhor em mim, de mim, mais que todos. Eu desejo bem para os meus filhos. Você também deseja o melhor para o seu filho, para a sua filha. Louvado seja. E é por isso que eu estou aqui, sempre meditando no texto, na palavra de Deus, para que Deus abençoe a minha vida, que Deus abençoe a minha casa, que Deus abençoe a minha família, os meus filhos, e orando por você. Isso mesmo, orando por você, para que Deus, Ele abençoe a sua vida em tudo que você pedir a Deus. Salmo 37, versículo 4, ele diz assim, deleita-te também no Senhor, porque eu concederei o desejo que está no teu coração. Então, mulher, se você está orando a Deus, se você está clamando ao Senhor, e se o teu coração almeja, deseja algo, Ele vai conceder. Você crê? Você acredita que Deus pode conceder o desejo que está no teu coração? Aquilo que é bem aos olhos de Deus? Aí Jó chega aqui com seus amigos em conflito, falando que Jó pecou, falando que Jó fez isso, fez aquilo. Aí Jó chega aqui no seu capítulo 19, 25, ele diz assim, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Olha a certeza que Jó tinha. Olha a certeza que Jó tinha. Eu sei que o meu Redentor vive. Pronto, acabou, irmão. Ainda que essa carne, ainda que esse corpo tombe, depois de ser destruído, depois que não tiver mais nada, ele está dizendo assim, eu o verei. Ele vai ver com seus próprios olhos. Com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como anseia no meu peito o coração. Qual é o seu desejo no seu coração hoje? Não responda para mim, responda para você mesmo. Quem é que não quer estar com o Senhor? Olhar para Deus face a face. Vai chegar aquele grande dia. Vai chegar aquele grande dia, meus irmãos, que nós iremos estar face a face com o Criador. Mas para isso acontecer, nós temos que prosseguir, caminhar, e nós vamos ver o Senhor. Se vocês disserem, vejamos como vamos persegui-lo, pois a raiz do problema está nele. Como vamos persegui-lo, pois a raiz do problema está nele. E aí? Deus, Ele conhece tudo e todas as coisas, irmãos. Deus sabe aonde você precisa melhorar.
Deus sabe aonde você precisa fazer algo, caminhar, andar sempre na direção do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Se vocês disserem, vejamos como vamos persegui-lo, pois a raiz do problema está nele. Louvado seja o nome de Jesus. Melhor será que teme a espada, porquanto por meio dela a ira lhes dará castigo, e então vocês saberão que há um julgamento, e há um julgamento para todos. Haverá um julgamento para todos nós, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus tenha misericórdia de vocês. Louvado seja o Cordeiro Santo de Deus. Aleluias. Ó Senhor Jesus. Espírito de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Meus irmãos, enquanto eu meditava na palavra aqui do Senhor, aqui no seu versículo 28 de Jó 19, se vocês disserem, vejamos como vamos persegui-lo, pois a raiz do problema está nele. O inimigo, meus irmãos, ele tenta de tudo para ceifar as nossas vidas. E quando eu meditei nessa palavra aqui, Deus trazia a vida da nossa irmã Juliana. Ô irmã Juliana, Deus ministrava aqui no meu coração que há em alguns momentos que você acha que você vai parar, está estacionado, sentar e não querer mais contato com ninguém. A vida é boa. E o Espírito de Deus, irmã Juliana, ele está ministrando para você. Caminha em direção ao Senhor dos Exércitos. Ele está dizendo, não olhe nem para B, nem para C. Não olhe nem para a direita, nem para a esquerda. Mas caminha na minha direção. Jó, ele procurou caminhar sempre em direção à palavra de Deus, aos caminhos do Senhor, fazendo sempre o que era reto aos olhos de Deus. Então procure caminhar nos caminhos do Senhor. O inimigo, ele anda tramando, o inimigo anda maquinando para tentar ceifar as nossas vidas, irmã Juliana. O diabo, ele se levanta todos os dias para tentar nos matar. Você acha que não é um sacrifício para eu estar aqui? E não estou reclamando. Mas há um sacrifício da minha parte, para estar diante de Deus e pedir a graça e a bondade dele para que Deus abençoe a vida das pessoas que aqui ouve e assiste a palavra de Deus sendo ministrada por mim. E o inimigo, Juliana, louvado seja Deus, Deus diz assim ao meu coração, para dizer para você, Juliana, fique na torre da vigilância.
Fique na torre da vigilância. Louvado seja Deus. As promessas de Deus, elas irão se cumprir na minha vida se eu permanecer na posição de Deus, do Senhor. As promessas do Senhor, elas irão se cumprir na tua vida quando você estiver na posição do Senhor. Louvado seja Deus. Eu via você num ambiente muito grande, com muitas pessoas, e era um templo, era uma casa de oração, e eu via você em visão, Deus trazendo agora, eu via você com o microfone, louvando e bendizendo o nome santo do Senhor. Olha só, me arrepiei todinho. Louvado seja Deus. Eu via você numa plateia gigantesca, adorando e glorificando o Senhor, cantando hinos de louvores ao Senhor. E todo mundo se alegrando naquele ambiente. Eu creio que Deus tem uma promessa na tua vida. Amém, Juliana? Não poderia de deixar de compartilhar essa mensagem, ministrar no teu coração nesta manhã. Melhor será que tema a espada, porquanto por meio dela a ira lhes trará castigo, e então vocês saberão que há um julgamento. Há um julgamento para todos nós. Há um julgamento para mim, há um julgamento para você. Louvado seja o nome santo do Senhor. Você que me assiste, você que me ouve, você não é obrigado a acreditar, a crer em nada. Até mesmo a nossa irmã Juliana, que eu acabei de passar a mensagem para ela não é obrigada a receber a palavra, a acreditar. Não. Se você quer receber a palavra, a revelação de Deus, leia a palavra, irmãos, que o Espírito Santo ele vai fazer você entender. Você não precisa crer em mim, acreditar em mim, mas você precisa crer na palavra de Deus, fazer prova do Senhor. Tudo isso que Ele está dizendo, será que é verdade? Eu não me vejo assim. Eu também, anos atrás, 16 anos atrás, eu não me via numa posição dessa, meditando na palavra de Deus, orando pelo povo do Senhor. E aqui eu estou. E eu sou grata a Deus por tudo que Ele tem feito. Pai, vamos orar, irmãos, em Cristo Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, no nome de Jesus Cristo, eu quero, Senhor, ser grato a Ti pela oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Grandes coisas o Senhor fez na vida de Jó. E ele disse assim: eu sei que o meu Redentor, ele vive. E que no fim, ele se levantará. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Sobre a terra, sobre a minha vida. Ó Senhor da glória. Abençoa meus irmãos neste momento, Senhor, que estão aí ouvindo, assistindo, Senhor, esta palavra, sabendo, Senhor, e reconhecendo que o homem em si nada pode fazer. Eu não posso fazer nada por eles ou por elas, mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus do universo, é o Deus que criou todas as coisas. Ah, meu Senhor da glória, eu oro pela minha casa, pela minha esposa, pelos meus filhos, pela vida dos meus pais, dos meus irmãos. Ó Senhor da glória, em nome de Jesus Cristo, traz libertação. Traga, meu Deus, salvação, Senhor.
em nome de Jesus Cristo. Espírito de Deus, Espírito Santo da verdade. Meus irmãos, o diabo ele anda furioso. Vigiai, orai, buscai a presença do Senhor, enquanto nós podemos achar. Porque, meus irmãos, vai chegar um momento, vai chegar um tempo que nós não vamos ter esse privilégio, essa oportunidade de falar de Jesus. Vai chegar um tempo, meus irmãos, que eu não estarei aqui falando da bondade do Criador, das misericórdias dele. Alabanchou, de que me afaste, de que me dai a sou. Alamanchoricam, tereme comande que me anaiasse. Louvado seja Deus. Aleluia. Abençoa, meu Deus, a nossa irmã Aldilene, evangelista Antônio, toda a sua família, toda a sua casa, pastor Francisco, missionária de Leus. Abençoa a nossa pastora Solange, da Igreja Dependente de Cristo, a minha pastora. Que Deus abençoe, servo do Senhor, toda a sua casa, toda a sua família. A nossa irmã Thalita, Estevão, Helena, nosso irmão Rony, Thaline, pastor Adualdo, pastora Joana, meus tios, que eu amo de coração. Que Deus abençoe meu primo Dan, em nome de Jesus. Marquinhos e Porto Seguro. Que Deus abençoe a nossa irmã Angélica. Que Deus abençoe Cristo Jesus, meu irmão Fred, Vinícius, Tamires, a Helena. Meu amigo Lipinho, que Deus abençoe em Cristo Jesus. Louvado seja o Cordeiro Santo de Deus, que Deus visite. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nosso irmão Alceno, nossa irmã Rosa, a Rose, que Deus abençoe toda a sua casa, Zenila, toda a sua família. A igreja depende de Cristo, meu pastor Batista, missionário Elane. Que Deus abençoe os varões dependentes de Cristo, as irmãs do círculo de oração, os jovens, as crianças. Que Deus abençoe a nossa irmã Jane, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, a nossa pequena Rafaela, que Deus abençoe a Rafinha. Deus abençoe o seu trabalho. Deus abençoe a vida dos teus pais, que dê saúde para eles, que toda a saúde deles venha a ser restaurada para a glória de Deus, em nome de Jesus. Irmãos, eu ainda acredito no poder da oração, no poder da palavra de Deus e no poder do teu Santo Espírito, o Espírito de verdade que opera, que salva, que cura, que transforma. Esse é o nosso Deus. Que Deus abençoe todos os nossos irmãos em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Abra as vossas mãos e receba a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com toda esta igreja, não só hoje, mas para todos sempre. E todos juntos digam amém. Meus irmãos, que Cristo Jesus nos abençoe. Hoje e sempre, ótima quarta-feira para todos vocês, em nome de Jesus. Se o Senhor permitir, voltaremos no próximo vídeo, orando e meditando na palavra de Deus. Compartilhe, deixe seu joinha e nos ajuda aí, em nome de Jesus. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Louvado seja Deus. Deus abençoe, meus irmãos.